Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenha. O segundo Enzo está meio pesado, assim, a gente não está com tantos risos, mas uma obra magistral. Estávamos necessitados de essa de Queiroz nesse canal. E na pegada do adultério feminino, na literatura da segunda metade do século XIX, na literatura realista, hoje teremos O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Para tanto, Enzo, roda a vinheta. Olá, Enzo com gracejos ali. Vamos lá, começamos bem. Amores, O Primo Basílio. Quando eu percebi que não tínhamos Eça de Queiroz no canal, eu falei, Adriana, grande falha, porque eu adoro Eça de Queiroz. Aí você fala, chato. Literatura portuguesa é chata. Tive que ler no ensino médio, tive ódio do Primo Basílio. Não. Literatura portuguesa é bem bacana. Literaturas de língua portuguesa, eu percebo que elas são... dão menos likes nos vídeos, nos canais. O que é um grande preconceito com a nossa... meio complexo de vira-lata, hein? Nelson Rodrigues aqui falaria sobre isso. Porque são livros excelentes, não dá pra gente não ler Machado de Assis na vida, não dá pra gente não ler coisas do Alencar na vida, não dá pra gente não ler Eça de Queiroz na vida. Então hoje vamos conhecer quem é esse autor. Eça de Queiroz nasceu em 1845 em Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim fica bem ao norte de Portugal, acima do Porto, região bem fria. E como a intelectualidade da época andava muito por Paris, ele vai morrer na França em 1900, numa cidade chamada Neuville-sur-Seine. Aí, agora estou gastando meu francês. Neuville-sur-Seine, fica a 8 quilômetros de Paris, é bem próximo mesmo. Então ele morre por lá. Essa questão entre Portugal e França vai aparecer muito forte na obra da Eça de Queiroz e ela é bem interessante. No Primo Basílio, o subtítulo é Episódio Doméstico. A gente vai ter muita crítica a essa pequena burguesia portuguesa e um olhar sobre a dinâmica familiar, né? Com quem essas pessoas se relacionavam, como essas famílias funcionavam, isso aparece aqui. Numa outra obra magistral do Eça de Queiroz, chamada O Crime do Padre Amaro, a gente vai ter a crítica sobre o clero. O realismo, ele vem para descer o sarrafo naquilo que o romantismo idealizou. Então, Eça de Queiroz aponta para todo mundo. A gente vai ter uma outra destruição familiar numa obra chamada Os Maias, que trata de incesto, por exemplo. A gente vai ter, já na Cidade das Serras, um momento mais maduro. A Cidade das Serras, se não é o último romance, é um dos últimos romances dessa de Queiroz. A gente vai ter, nesse momento mais maduro, um olhar mais carinhoso com Portugal. Nesse livro, A Cidade das Serras, ele vai contrapor a França como a cidade. O nosso personagem principal lá, chama-se Jacinto, mora em Paris e está voltando para Portugal. Então, nesse retorno, a gente vai ter uma redenção nessa Portugal. Já é um Eça de Queiroz mais maduro, olhando suas raízes e tal, embora ainda vá morrer em Paris, mas olhando suas raízes, e faz uma obra realista, crítica, mas um pouco mais suave com relação a Portugal. Aqui, ele vai bater em todo mundo. Mesmo, eu falei, um episódio doméstico, sim, é a família, sim, mas ele vai bater no casamento, ele vai bater na visão romântica das coisas que a mulher tinha, ele vai bater na religiosidade, ele vai bater nas instituições, ele vai bater em todo mundo, porque é a proposta do realismo. Tanto que a estrutura da obra realista, narrador onisciente, espaço físico e tempo cronológico, que é uma estrutura que a gente chama de simples. Não é simples na verdade, mas a gente chama de simples porque é uma estrutura mais convencional, é melhor falar assim. Ela favorece a mensagem. O que é importante é o que vai ser contado ali, para que nós, leitores, construamos, né, façamos a construção da nossa crítica. Então aqui todo mundo vai levar a chapuletada.
E a gente vai se irritar bastante hoje. Eu tava falando assim, eu tenho ódio desse Basílio. E falei, eu assisti ao filme, eu vou falar do filme, também tem uma série importante. E o Basílio, ele é asqueroso mesmo. Mas vamos lá. Então, como essa história começa? Há um casal, né, a Luísa e o Jorge. A Luísa tem 25 anos, é uma jovem senhora naquela época, 25 anos não é uma mocinha, já é uma jovem senhora, casada com o Jorge, que é um engenheiro de Minas. O Jorge, ele trabalha para o Ministério, a história se passa em Lisboa, trabalha para o governo e ele vai ser mandado para vários lugares para construir estrada, é isso que o engenheiro de Minas faz. E ele vai ser mandado para o Alentejo. Então, o comecinho lá da história aparece o casalzinho na sua casinha, ali na capital. Não é um casal rico, mas é um casal pequeno burguês. Ele é engenheiro, ela dona da casa, administra os empregados e tal. E aí ele vai pro trabalho. E a Luísa, coitadinha, fica sozinha. Antes dele ir, tem eles costumam fazer na casa deles aos domingos uma espécie de uma sorré, um encontro, um chá à noite. E quem frequenta a casa? Aí a gente vai vendo tipos construídos por essa de Queiroz, que são tipos que aparecem em vários romances realistas. O conselheiro Acácio. O conselheiro Acácio, ele é um senhor que elogia a monarquia. A monarquia acaba em Portugal em 1910 só, né? Então é uma monarquia muito longeva. Ele elogia a monarquia, ele constrói frases de efeito, ele é conselheiro, ou seja, é uma honraria. Ele vai receber ao longo do livro uma outra honraria entregue pela família real. Só que conforme a gente vai lendo, a gente percebe que ele é vazio, até o momento em que uma outra personagem vai visitá-lo na casa dele e descobre um monte de livros embaixo de um lençol, livros nunca lidos. Ou seja, ele, conselheiro Acácio, que é a erudição e a pompa no falar, não tem estofo algum. Tem livros, só que eu mesma já falei para vocês que livros fechados são tijolos. O livro só existe quando ele está sendo aberto e sendo lido. O conselheiro Acácio é um engodo, tá? E frequenta a casa da Luísa e do Jorge. Quem mais frequenta? Dona Felicidade. Dona Felicidade é uma senhora beata, olha o cutucão aí na igreja. Uma senhora, e o nome é uma ironia, porque ela é uma solteirona, ela é uma senhora obesa no momento em que assim, a gente tem, com relação à obesidade, quando a gente tem, por exemplo, o momento do Renascimento, pode reparar nas pinturas, tá? Ou então até na Antiguidade Grega, a Vênus era cheia de formas, as pinturas do Renascimento, Rafael, Botticelli, Michelangelo, as mulheres são, porque ser avantajada, ser mais forte, era ter saúde e ter riqueza, era sinônimo disso também. As pessoas ricas não trabalhavam, elas tinham empregados, e não tinha essa ideia que a gente tem de saúde, de corpo sarado, de exercício, nada disso. Então essa opulência era um sinal de riqueza. Porém, na construção da Dona Felicidade, a gente está falando de mulheres que se espartilhavam muito, né? Ela sofria de flatos. Que isso? Ela tinha gases. Então, conforme apertavam a Dona Felicidade e ela comia um biscoitinho, imagina o que acontecia. Então, ela era uma senhora solteirona, beata, que suspirava pelo conselheiro Acácio, afinal, ele também era solteiro. Afinal, ele era um senhor solteiro, um ótimo partido, tão inteligente, tão bonito, tão maravilhoso, que para ela não entendia se ele tinha estofo ou não, porque ela também não tinha. Ele era a coisa mais maravilhosa que estava ao alcance dela, porque eles frequentavam o mesmo chá, o mesmo grupo de conhecidos. E ela não sabe o que também um outro rapaz vai descobrir, que era que o conselheiro Acácio tinha um caso com a criada. Na cama dele. Esse mesmo rapaz que vai ver os livros empilhados embaixo do lençol, vai dar uma espiadinha assim e ele vê que na cama do conselheiro tem 2 travesseirinhos. Né? Ou seja, alguém dormia com ele. E com quem o conselheiro, quem morava na casa do conselheiro? Uma criada. E essa criada tinha um amante, que era um moço que trabalhava ali na mesma rua.
Aí você fala, nossa, Adriana, tá ficando meio confuso. Pois é, como tudo pode piorar, vamos continuar. Temos aí, quem foi esse cara que foi visitar lá o conselheiro da casa que descobriu tudo isso? O Julião Tavares. Julião Tavares era um amigo do Jorge, que era médico, mas não tinha uma... A gente tá num momento em que havia médicos que tinham a formação, mas que não tinham o glamour, por exemplo, de ser médico, um glamour que veio aparecer mais no século XX. E, e ele era médico e estava tentando arrumar um emprego público, alguma coisa que pagasse um pouco melhor, estudava, fazia concurso e tal, mas ele era mal ajambrado, ele não tinha grana, então ele estava mal arrumado sempre. Como ele foi um cara que conhecia o Jorge da época em que eram jovens, o Jorge o recebia em casa, mas ele não tinha, ele fazia, tirava sarro, pilhérias da erudição do conselheiro Acácio, achava a dona Felicidade exagerada, grotesca, ridícula em muitas vezes, mas ele não tinha a apresentação, as roupas dele eram velhas, eram puídas, eram ruins, e isso também aparece como uma coisa que mostra o contraponto de essência e de aparência. Né? Esse Julião Tavares, ele é interessante, ele é um cara inteligente, ele é uma pessoa esforçada, mas no meio desse bolo parece que não encaixa. Quem mais? Ernestinho Ledesma. Ledesma para pensar na lesma mesmo, um cara meio peguento, meio estranho. Esse era escritor. E no último encontro que eles têm antes do Jorge ir para o Alentejo trabalhar, ele começa a recitar o drama que ele está escrevendo. E aí acontecerá uma traição nesse drama. E o Jorge, ouvindo a recitação, né, a declamação da peça de teatro, ele critica. Ele fala, não, a mulher tem que morrer mesmo. Mulher que trai não pode sobreviver. Ele dá uma, assim, insuflada pro final trágico da personagem que é a traidora. Todo mundo se impressiona, fala, meu Deus, não sei o que, e eles vão discutir a peça do tal Ernestinho Ledesma, mas o que a gente percebe da peça é que era ruim. Ruim, mas enfim, no momento isso vai ser encenado e já volta a essa história e a tal da traição. E havia o Sebastião. Cuidado com o Sebastião, tá? Uma vez levantaram essa questão e não cabe nessa história. O Sebastião, ele era vizinho do Jorge. Então eles cresceram muito amigos. As mães eram amigas, tá? Na mesma ruazinha lá, casas próximas. E quando a mãe do Jorge morre, o Sebastião abriga o Jorge um tempo na casa dele. Então, já havia uma leitura que levanta uma possibilidade homoerótica entre Sebastião e Jorge. Eu acho que não cabe. Já li o livro mais de uma vez com esse olhar, porque o Sebastião, ele é solteiro também, né? Ele é um cara que tem muito dinheiro, ele é mais rico do que o Jorge. O Jorge é pequeno burguês, está crescendo, está trabalhando e está lá. Não, o Sebastião tem propriedades que ele administra, então ele tem um dinheiro de família, mas não aparece ao longo do livro nenhuma mulher, nenhuma namorada para o Sebastião. Então eu já vi leituras que falam que não aparece mulher para o Sebastião porque, na verdade, o Sebastião gosta do Jorge. E o jeito de falar do Sebastião com o Jorge é um jeito afetivo, mas assim também é com a Luísa. Quando a Luísa vai se estrepar, e a gente já vai ver como, quem ajuda a Luísa é o Sebastião. Então, acho que é forçado dizer que esse Sebastião é o amigo do Jorge que tinha um interesse afetivo no Jorge. Afetivo no sentido amoroso. Não, não é. Ele é um vizinho, cresceram juntos, eram muito amigos e vai ser uma figura fundamental na hora da gente resolver o problema que vai se criar nesse romance. E qual é o problema? Luísa ficou triste, Luísa ficou sozinha. Luísa vai receber uma notícia de que um primo que ela namorara na juventude, um tal de Basílio de Brito, que tinha ido para o Brasil fazer fortuna, e olha como daí apareceu uma cutucadinha no Brasil, tinha ido para o Brasil, onde só havia degredados fazer fortuna, tinha voltado para Lisboa. Ela ficou sabendo disso lendo o jornal. Ela recebe uma visita, quando Jorge viaja, de uma amiga chamada Leopoldina. O Jorge tinha horror dessa Leopoldina. Por quê? Porque a Leopoldina era uma mulher feliz.
Era uma mulher dona das próprias escolhas. Era uma mulher fácil. A Leopoldina tinha um casamento mais de fachada. Ela tinha casos. Quando eu tô dizendo feliz, assim, eu não tô querendo dizer feliz no sentido pleno da palavra. Eu tô querendo dizer assim que a Leopoldina era mais livre. Essas escolhas da Leopoldina faziam com que ela, por exemplo, não fosse bem vista na casa das moças de família, como era na casa da Luísa e do Jorge. Como que elas se conheceram? Estudaram juntas, fizeram internato juntas. Só que uma foi lá, se casou e passou até essa vida, né, de mulher casada, vivendo para o lar, que foi o caso da Luísa, e a Leopoldina foi lá e se casou e continuou tendo namorados e amantes. Ela escolheu um marido fraco, uma pessoa frágil, e continuou tendo uma vida assim. Só que o Jorge achava um horror. Lembra da visão do Jorge em relação à peça de teatro? Agora da visão do Jorge em relação a esse comportamento da Leopoldina. Então ele dizia, isso não é mulher para ser sua amiga. Ele falava isso para a Luísa. O apelido da Leopoldina, ela era conhecida em sociedade como a pão e queijo. A pão e queijo, alimento simples, aquilo que todo mundo come. Olha que, desculpa, mas a ideia era essa. Então ele falou, coma pão e queijo. Não, com essa você não vai ter amizade. Então a Luísa só sabia da Leopoldina quando a empregada dela e a empregada da Leopoldina se encontravam, quando uma conseguia mandar um recado para outra. E nessa ocasião, sabendo que o Jorge tinha viajado, Leopoldina vai lá e visita a Luísa. Sabendo como? A gente tá falando de uma Lisboa, assim, que o centro, o grupinho das pessoas era muito pequeno. Todo mundo conhecia todo mundo. Imagina você que mora numa cidade em que as pessoas... A cidade é grande, mas aquele bairro, aquele centro, foi assim. Eu nasci em São José dos Campos. Eu morava num espaço que todo mundo conhecia todo mundo. E eu tô aqui em Santos e nos bairros onde a gente transita, Enzo e eu, todo mundo conhece todo mundo também. Ou você conhece da academia, ou você conhece do curso, ou você conhece da igreja, conhece de algum lugar. Então ali todo mundo se conhecia. Por isso que, embora o Jorge não quisesse que Luísa e Leopoldina se encontrassem, ele não conseguia evitar que elas tivessem notícias uma da outra. E aí vai acontecer do Jorge viajar e a Leopoldina ir correndo visitar a Luísa. E elas vão conversar sobre o Basílio. Tá vendo? Vai chegar, vai voltar, não sei o que, será? Como será que tá? Que diferença? Porque o Basílio, ele foi o primeiro namorado da Luísa. Quando ele vai para o Brasil, a Luísa quase morre. Mas ele diz que vai para conseguir a vida, para voltar, para eles ficarem juntos. E já no Brasil, ele manda uma carta para ela dizendo que não, que é para ela esquecer, cada um levar a sua vida, que ele vai cuidar dos negócios dele, que ela é muito jovem, pode se casar. E aí ela quase morre, mas se casa com outro rapaz. Falei da empregada. A melhor personagem, a personagem mais maravilhosa desse livro é a Juliana. Juliana é empregada da Luísa. Imagine uma empregada governanta, alguém que faz o serviço da casa, que serve a mesa, que cuida das roupas, mas e que também administra. Além da Juliana, havia a cozinheira, por exemplo, a Joana, que fazia, era a responsável pela cozinha e por outros serviços menores também. A Joana, por exemplo, nunca ia aparecer para servir o chá. Quem aparecia sempre era a Juliana. E a Luísa tinha pavor assim, raiva, asco da Juliana. Mas por que se a Luísa, que é a dona da casa, tem uma empregada de quem ela não gosta? Essa Juliana cuidara da tia do Jorge, até a tia do Jorge morrer. A Juliana é muito amargurada e ela é descrita como uma pessoa muito feia. Sabe a bruxa com a verruga no nariz, cheia de pelo? É isso que a gente lê quando a gente vai percebendo a Juliana na história. Magra, seca, tanto que os vizinhos se referiam a Juliana como a tripa seca. Os vizinhos, que eu digo assim, a gente tá falando tem a burguesia e tem os empregados, os agregados, quem tá ali meio perto. Ninguém gostava da Juliana. E a Juliana, ela era filha bastarda. A Juliana, ela teve uma infância muito difícil. Ela viu coisas muito ruins. Isso não justifica a pessoa que a Juliana será. Mas a gente entende que se a maçã nasceu... Mas não vou dizer... Deixa eu te dar um outro exemplo. Se o meio é podre, isso vai aparecer muito mais forte ainda nos livros naturalistas. Se o meio é podre, não dá para sair um negócio santo dali.
Por quê? Porque não é isso que se aprende. Então a Juliana cresceu num meio corrompido, num meio sujo, num meio ruim, e ela vai se tornar uma pessoa muito ruim. E toda a descrição física dela como uma mulher feia, solitária, enraivecida, com raiva das patroas, não é uma pessoa que vai poder estudar, então ela nunca vai mudar de vida, não é uma moça bonita, então ela nunca vai conseguir ascender pelo casamento, não, ela vai ser sempre a criada. Ué, Adriana, mas ela não foi legal de cuidar da tia do Jorge até morrer? Ela cuidou da senhora esperando que a senhora deixasse para ela alguma coisa no testamento. E não deixou nada. Então, tudo que acontecia na vida da Juliana tornava a Juliana ainda mais raivosa com relação ao mundo. Quando a Juliana abre o olho com relação a essa história do Basílio, porque o Basílio chega a Portugal, chega a Lisboa e vai visitar a Luísa. Vai visitar a Luísa sim, vai dar uma incerta. Sabe que ela se casou, não sabe que o marido dela tá viajando nem nada, mas vai lá fazer uma visita num horário normal. E aí, sim, nessa visita, a Luísa se espanta e ele está bonito, ele continua charmoso e ele foi o amor da adolescência, o amor da juventude. A Luísa é uma personagem construída lendo livros românticos. Tudo que é romântico numa obra realista aparece para ser destruído. Quando a gente começa a ler, a gente já sabe que a Luísa vai se dar mal, porque a Luísa é a tola romântica, é a mocinha romântica. Olha como ela é diferente da Leopoldina. Ela é a bobinha que lê Dumas, por exemplo. Dumas tem o pai que escreveu Os Três Mosqueteiros e tem o filho que escreveu A Dama das Camélias. É esse tipo de leitura que ela faz. Ela lê o Garré, ela lê histórias de mocinhas que suspiram por amor. Então é assim que ela é. Ela acha a Leopoldina divertida, ela acha a Leopoldina corajosa até, ela acha a Leopoldina engraçada, mas ela também censura essa vida mais libertina que a Leopoldina tem. Então a Luísa, ela é a garota que na hora que vê o amor da adolescência chegando, enche os olhos. E o Basílio pesca isso, por isso que a gente vai ter tanta raiva do Basílio. Ele percebe que ele ainda tem alguma influência sobre a Luísa e que a Luísa pode ser uma companhia enquanto ele estiver em Lisboa. O Basílio mora em Paris nessa época. Fez dinheiro no Brasil, volta para Paris, não, odeia Portugal, acha Portugal o lixo da Europa, não quer voltar a Portugal, vai a Portugal nessa situação, vai a Lisboa por causa de negócios e a intenção era voltar rapidamente para Paris. Só que quando ele encontra a Luísa, veja como a Luísa era presa fácil. Ela era presa fácil por essa condição romântica dela. Foi o namorado da adolescência, então ele sabia que tinha ele é mais velho, bem mais velho que ela. Ele sabia que tinha essa influência sobre ela. E era também um caso, imagina que uma mulher casada naquela sociedade nunca podia ter um caso. Porque senão ficaria mal vista igual a pão e queijo. Perderia o seu lugar social. Então ele sabe que ter um caso com a Luísa não vai lhe dar problema. Porque ela não vai querer, na cabeça dele, né? Ela não vai querer nunca que ninguém saiba. Na cabeça dele, ela vai querer manter o casamento, então ela vai ser cuidadosa. E aí fica confortável. Ele vai se divertir. A sedução do Basílio em relação à Luísa é de dar nojo, por quê? Porque ele se aproveita dessas fragilidades dela. E a gente vai vendo a Luísa se enredar nessa teia que o Basílio vai construindo. Quando eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 16 anos, eu não entendi. Aí quando eu tava na faculdade, o professor falou, olha, tem uma cena de sexo forte nesse livro. E não é que tem? E o pior é que assim, na hora que essa cena acontece, aparece o narrador onisciente, então aparece o pensamento do Basílio. O Basílio, ele tá olhando para as meias. Imagina que as moças usavam meias com ligas, né? Não tinha elástico de meia. A gente hoje põe uma meia calça, por exemplo. Hoje põe uma meia calça antiga, a gente não usa mais meia calça, né? Mas imagine uma meia, tá? Calça,
Na época não tinha essa coisa do elástico que prendia tava aqui na barriga. Então elas usavam ligas, que era uma presilhinha que prendia uma meia que vinha até a coxa. Então imagina isso. Antes dessa cena erótica que eu te falei acontecer, o Basílio tá olhando para as meias da Luísa com nojo. Ele fala, nossa, as meias das francesas são meias de seda, as ligas são assim, são assado. Na cabeça dele, ele tá... E tá indo lá, ó, sabe? O balacobaco vai acontecer e ele tá com nojo da vestimenta da moça com quem ele vai ter um relacionamento sexual ali. Então, não tem como a gente não ter raiva do Basílio, porque ele é assim o tempo inteiro. Enfim, ele vai visitar a Luísa todos os dias, a Luísa vai acabar se rendendo a esse domínio, eles vão acabar tendo uma relação. A Juliana tá de olho, porque essas visitas, elas são muito frequentes. Aí começam a aparecer bilhetes que são levados por algum mensageiro, ou então a própria Luísa escreve e pede que a Juliana leve. Então, essas cartas, lembra de novo essa desgraça da carta, eu já falei isso para vocês. Lá, por exemplo, no Senhora, a gente tem no canal, a carta de amor era uma coisa, porque é um livro romântico. Agora, a carta de amor no livro realista vai ser prova da traição. Então, a Juliana ela vai começar a perceber coisas, vai um dia pegar uma presilha que ficou solta no chão depois de um negócio lá na sala da casa deles, né? Vai depois perceber que a Luísa sai de casa, antes o Basílio vinha todo dia no mesmo horário. Aí a Luísa começa a sair de casa também no mesmo horário. O que tinha acontecido? Por que o Basílio deixou de ir até a casa da Luísa? Porque depois da primeira vez que eles ficaram juntos, o Basílio falou, quer saber? Não, eu vou arrumar um lugar onde a gente possa ficar sem ser atrapalhado e sem gerar mais dor de cabeça. Ele falou, não quero... Basílio não queria se expor, ele não estava preservando a Luísa, não. E aí ele vai alugar um quarto, ao qual eles darão o nome de Paraíso. Quando ele diz para a Luísa que ele conseguiu um lugar para eles se encontrarem sem nenhum problema, para eles poderem se amar, a cabeça romântica da Luísa monta um lugar perfeito, o nosso paraíso. Nossa, ela imagina cortinas e sedas e um lugar maravilhoso e tal. E aí ele dá o endereço e ela vai encontrar. E ela vai percebendo que o bairro tá ficando meio esquisito. A rua é meio estranha. Para na frente de um prédio meio todo descascado. Não é uma casa, é um lugar tipo um prédio pequeno, assim, de 2 andares. E aí ela começa a subir as escadas. Nossa, é muita ambientação da Cartomante do Machado. Temos aqui também no canal. E a gente vai sentindo o cheiro de bolor. E quando abre a porta, é uma cama só. É um lugar sem nada. Aquele sonho do paraíso, do recanto que ele construiu na cabeça dela, quando ela pisa ali, aí começa a bater na Luísa que tem alguma coisa errada, que talvez não seja aquilo que ela esperava que fosse, mas mesmo assim vem o Basílio com a lábia tremenda e ela se entrega várias vezes. Só que o comportamento dele começa a mudar. Ele vai ficando mais impaciente, às vezes ela chega e ele não está. Teve um dia que ela sentiu fome e não tinha assim nada, ele não fazia um agrado, ele não fazia um nada para ela. Quando ele percebe que ela começa a se desmotivar, que ela não tá mais querendo vir, ele traz uma cesta de vinhos, de queijos, de comidas saborosas, de bombons, de chocolates e tal. Então ele vai sempre seduzindo a Luísa, o tempo inteiro. Só que lembra as tais cartas? Juliana foi guardando, a Juliana empregada, a tripa seca, aquela que não tinha outra saída na vida a não ser fazer uma coisa errada, né, chantagear alguém, e a chantagem vai ser o grande caminho, para conseguir ter uma velhice. A Juliana tinha um aneurisma, então ela não tinha esse nome, ela não sabia, mas ela tinha um negócio no coração, que às vezes fazia com que ela passasse mal, ela tinha muito medo de parar como indigente em algum lugar, então ela queria ter
algum dinheiro guardado, mesmo que fosse fruto da chantagem, mesmo que fosse fruto desse tipo de situação que ela começou a acompanhar. Então ela começa a guardar cartas. E aí as pessoas da rua começam a fofocar. Primeiro o primo vinha. E as pessoas da rua, assim, é uma rua em que tem o Sebastião, que é o amigo do Jorge, numa casa, que é a casa mais rica da rua, a casa do Jorge, e o resto é gente de pequena burguesia mais pobre. Então o cara tem a criada de uma outra casa, tem o cara que fica na calçada, todo mundo falando, primeiro o primo vem, agora ela sai todo dia no mesmo horário, que coisa mais esquisita. O Sebastião e o Jorge, gente, ele fica, a sensação que nos dá é que ele ficou uns 3 meses fora. O Sebastião chega a visitar a Luísa, porque o Jorge falava, vai lá dar uma olhadinha na Luísa, se tá tudo bem, tudo por cartas. E aí ele vai, ela não tá em casa, ele vai, ela não tá em casa. Aí a Juliana joga lá uma pitadinha de maldade, deve ter ido ver o primo. Ele defende a Luísa, mas chega uma hora que tá muito estranho. Bem, a Juliana um dia vai ter uma treta com a Luísa. A Luísa vai ficar irritadíssima porque o Basílio não tá mais fazendo as coisas do jeito que ela achava que era. Ela começa a perceber a enganação. E aí a Juliana tem um piripá que diz que tá com as cartas. E aí a Luísa vai procurar as cartas. E realmente não estão mais onde ela tinha deixado guardado. A Juliana tinha posse de tudo aquilo que podia acabar com o casamento da Luísa, acabar com a vida da Luísa. E vai ser isso que a Juliana vai ameaçar o tempo inteiro. E a Luísa não pode contar. Como que a Luísa vai contar para alguém? Olha, ela tá com as cartas que são prova que eu traí o meu marido. Não, olha a sociedade que a gente tá falando. E as ameaças e a chantagem da Juliana envolvem dinheiro. Que dinheiro que a Luísa tem? A Luísa não tem dinheiro nenhum. Ela vive com o marido, ela nunca trabalhou, não tem como conseguir o dinheiro. Ela vai atrás da Leopoldina. E a Leopoldina fala, tem só um jeito, só uma pessoa que pode te ajudar. Essa pessoa é o Castro. Castro é um banqueiro, que sempre achou a Luísa lindíssima. Tinha um interesse enorme na Luísa. Mas, ele já tinha falado isso pra Leopoldina, porque com a Leopoldina todo mundo conversava sobre qualquer coisa. Mas, assim, a Luísa não era... Era inatingível para ele, porque afinal ela era casada. A Leopoldina fala... Quando a Luísa percebe que a Leopoldina tá sugerindo que ela se prostitua, que ela fique com o Castro por dinheiro, a Luísa se horroriza e vai embora. Mas um tempinho depois, quando a Juliana começa a apertar as chantagens a tal ponto que a Juliana quase não trabalhava mais os serviços da casa e quem fazia era a Luísa passava a roupa, limpava a casa, fazia coisas que a cozinheira olhava e falava, não entendo, o que está acontecendo aqui com essa inversão? A Juliana foi conseguindo um lugar melhor, sair do quartinho dos empregados e conseguir um quarto dentro da casa. Ela foi conseguindo coisas que a Luísa ia fazendo com medo de que as cartas viessem a público. Aí ela aceita encontrar-se com o Castro. Leopoldina vai lá, organiza um encontro, não sei o que, na casa da própria Leopoldina. Na hora que o Castro chega e bota a mão no joelho dela, ela sente tanto nojo e dá um desespero que o Cássio tinha um chicotezinho, né, com o qual ele andava, de bater nos cavalos. Ela pega e desce a lenha no Castro, bate e quando volta para casa, não tem mais outra saída. Não tem mais outro jeito. Ou ela vai morrer de trabalhar ali pelas mãos da Juliana, ou ela vai morrer porque vão descobrir a traição e o Jorge volta. Quando o Jorge volta, a Luísa tinha pedido, 2 dias antes, para o Basílio ajudá-la. E aí o Basílio percebeu que aquele caso com a Luísa tinha virado um problema, não era mais divertido, a Luísa não era mais divertida. Ele não tinha medo de ser difamado ou qualquer coisa assim, porque quem era difamado era a mulher. O Basílio era um caso a mais só, ele voltaria para Paris. Mas a Luísa pede ajuda e ele não dá ajuda a ela. E aí ele diz para ela que vai ter que ir a Paris, resolver negócios e tal. Quando ele vai, o Jorge chega. Aí a Juliana começa a apertar cada vez mais a Luísa. A Luísa escreve uma carta para o Basílio, uma carta que vai seguir o Basílio, né? Pelo menos é o que ele diz.
em viagens na Europa. Só que ela fica esperando que ele mande o dinheiro para ela, 600 contos de réis, se não me engano. Era muito dinheiro. Não eram contos. Era outra moeda, 600 mil réis, acho que é isso. Era o dinheiro que a Juliana estava pedindo que a Luísa pagasse. Era muito dinheiro. E ela espera que o Basílio ajude. O Basílio não dá retorno. Vai chegar um momento em que a Luísa vai adoecer. Ela pede ajuda pro Sebastião, porque ela não aguenta mais fazer o serviço doméstico. O Jorge vai chegar, porque daí o Jorge já tá em Lisboa. Vai trabalhar, quando ele volta, ele pega a Juliana lendo o jornal no sofá da sala, enquanto a Luísa tá lá engomando roupa. Aí ele não entende aquilo, acha aquilo um absurdo, e ele quer mandar a Juliana embora, e a Luísa não deixa, e as desculpas e tal, e ela vai e começa a adoecer. Aí ela vai atrás do Sebastião e conta pro Sebastião o que aconteceu. Daí eles fazem um plano. Luísa, você vai com o Jorge pro teatro, né? Leva a Dona Felicidade junto para você ter lá um álibi, uma situação, e eu vou falar com a Juliana. E o Sebastião vai até a polícia e pede a um policial que o acompanhe até a casa para dar uma prensa na Juliana. Quando a Juliana abre a porta e vê a polícia lá, e a Juliana já percebendo que tinha alguma coisa errada, que não estava funcionando mais do jeito que ela queria que funcionasse, que ela não ia ter o dinheiro, ela vai ter um infarto, vai morrer ali, né? Estoura o aneurisma, tem uma explicação no livro, ela vai morrer. E aí, quando ela morre, a Luísa tem... Ela não queria matar a Juliana, mas na cabeça dela, acabou a situação, não tem mais a chantagem, ela vai poder voltar a viver feliz com o Jorge, não sei o que, e passam-se alguns dias, ela começa a melhorar, até que um dia chega uma carta do Basílio. E quem recebe a carta é o Jorge. E aí a gente fica esperando, né, o Jorge ler a carta. O Jorge não lê. Tá lá a carta, ele deixa a carta. Só que a Luísa, ela começa a ficar doente e melhorar, um negócio esquisito. Às vezes ela tá feliz, às vezes não tá. E veja, a Juliana já morreu. E um dia a Luísa tá ruim, o Jorge lê a carta e é o Basílio se derramando, pedindo desculpas, dizendo que não havia sido avisado do problema, que logo ele vai voltar e eles vão poder continuar vivendo o amor deles, que ele vai conseguir um outro paraíso e tal. O Jorge lê tudo aquilo. Aí o Jorge vê a Luísa doente, ele tem vontade de matar a Luísa, mas ele não consegue. Quando a gente começa a perceber, gente, o Jorge é o grande romântico dessa história. Porque ele tem raiva, ele tem ódio. Quando a Luísa, ele finalmente vai confrontar a Luísa, daí pra frente ela só vai piorar e ele, marido traído, vai dizer pra ela que perdoa, mas ela não consegue mais melhorar, dizer pra ela que perdoa, mas ela já percebe que a vida dela se acabou. E a história vai caminhando para um desfecho tão trágico que a gente vai ter o Jorge demolido, o Jorge desfeito, a Luísa efetivamente morre, o Basílio vai aparecer em Lisboa e vai visitar a Luísa e fica sabendo pelos vizinhos que a moça morreu e que o engenheiro se mudou. E aí ele fala, puxa, ele tem um amigo que é um visconde, que já falava mal da Luísa, que fala mal de Portugal e que acompanha o Basílio a Paris e que vai voltar com o Basílio para Lisboa por causa de negócios. Aí esse Visconde fala pra ele, eu te falei desde o começo que isso era horrível. E aí o Basílio fala, é mesmo, a gente se rebaixa. Eu devia ter trazido a Alfonsine. A Alfonsine era a prostituta francesa com quem ele se relacionava em Paris. Ou seja, nesta frase, o que Basílio pensava e o que Basílio via na Luísa? A gente fecha o livro e sente esse asco que o Enzo acabou de mostrando ali e acabou de falar desde o começo dessa história. É um livro muito bacana de ser lido. Ele não idealiza o adultério, nada disso. Já ouvi falar, tem uma idealização de adultérios femininos na segunda metade do século XIX. Não.
a Luísa tem culpa e ela vai morrer por conta dessa culpa. Ela vai trair, tá? Ela trai por um encantamento, mas tem uma intenção aí de se mostrar como o romantismo é tolo, como o romantismo é frágil, como o romantismo é sem estofo e como a pessoa romântica pode se dar mal. Então a gente vai ter toda essa demolição na Luísa. Tudo que se mostrava como romântico, aquelas pessoas que eu fui descrevendo no começo, né, do vídeo, mostrando quem era o círculo de amizades, ali era todo mundo numa idealização que não se confirmava, era tudo meio ruim. A peça de teatro, quando vai acontecer, o Ernestinho ele acaba perdoando a traidora na peça de teatro, que também é uma coisa romântica. Na cabeça da Luísa, toda essa doença que ela vai ter, né, que é a doença da culpa que ela vai jogar no corpo dela, vem porque ela se lembra do Jorge querendo que a heroína traidora morresse. Ela se lembra do Jorge falando mal da Leopoldina, que tem uma vida libertina. Então, a culpa dela é alimentada por um Jorge que depois também vai ser frágil, que vai se penalizar com relação... Ele meio que não vai se importar dele ser mal visto na sociedade como um marido traído. Ele não quer que ela morra, efetivamente. Então, a gente tem várias construções aí, né, ao longo dessa história, que são muito interessantes. A futilidade, a crítica à religiosidade, sabe? A questão da essência e da aparência. É sensacional o livro. Tem o filme de 2007, a Débora Falabella faz a Luísa. Tem uma série de 1988, uma série grandiosa da Globo, em que a Luísa é a Julia Gunn. Então, assim, na série de 88, a Luísa é a Julia Gunn, o Basílio é o Marcos Paulo, que era um galanzão na época, vão aparecer as fotos aqui. E o Jorge era o Tony Ramos, bem jovenzinho. No filme de 2007, eu estou falando aqui que assistiu ao filme no cinema. Então eu falei, a Luísa é a Débora Falabella, o Reinaldo Gianecchini é o Jorge e o Fábio Assunção é o Basílio. Tem aqui a capa que é bem legal, a capa do filme. Filho, você ia falar alguma coisa? Eu assisti na TV com a minha avó. A sua avó qual? Vovó Diva. É a cara da minha mãe, esse tipo de filme. É a cara da minha mãe. Porque a minha mãe ela adora filmes de capa e espada, filmes românticos. Eu me lembro de eu crescer assistindo Sessão da Tarde com filme como Os Três Mosqueteiros, como as histórias que eu falei pra vocês. Então é a cara da minha mãe. Mas eu assisti no cinema. Eu uma jovem. Uma coisa muito legal, gente. O Machado de Assis faz uma crítica severíssima ao Primo Basílio. Ele fala que o Eça de Queiroz construiu uma Luísa que poderia se mostrar na sua conduta moral de uma forma mais interessante. Ele acha a obra O Primo Basílio fraca. O Machado de Assis dá uma descascada. Tem uma crítica bem bacana do Machado a esse livro. Tem um álbum da Marisa Monte, de 99. A música Amor, I Love You, que ela canta, tem um trecho de uma carta não é de uma carta, de um momento em que a Luísa tinha acabado de receber uma carta do Basílio. Na canção, o Arnaldo Antunes, essa voz, a voz maravilhosa, ele vai ler. Diz assim: E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotadamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se o calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido, num banho morno. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. É a mulher romântica apaixonada pela ideia de amor que ela tem. Quando a Luísa percebe que o Basílio não é o que é mais uma facada nessa doença que ela vai ter pela culpa, pelo arrependimento e por ela ter sido tão tola nas mãos do Basílio. Leiam este livro, assistam ao filme, assistam a série.
teremos aqui no canal Ana Karenina para comparar com a Luísa. É uma outra situação a da Ana. Teremos aqui no canal Emma Bovary para comparar com a Luísa e com a Ana, essas 3 mulheres. E temos um caminho aí bem interessante com essas questões. Um grande beijo nosso. Inscreva-se no canal, dê seu like nesse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até agora. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para assistir aos próximos conteúdos. Comente que a gente responde, compartilhe esse vídeo para que a literatura chegue a mais gente. E não sejam que nem o Basílio. Pelo amor, não sejam que nem o Basílio. E também não sejam que nem a Luísa. Equilíbrio é a palavra. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!